Paz seja convosco. Está no ar mais um programa Arca da Aliança da IEQ Capanema, aqui na Rede TV Capanema, canal 44.1. Que alegria ter sua companhia. Aproveite este momento e siga agora mesmo as nossas redes sociais, @Arca da Aliança IEQ. Lá no Instagram você acompanha todos os nossos conteúdos. Você pode compartilhar, comentar e deixar uma mensagem especial para o nosso programa. Vai lá e se conecta com a gente. O tema de hoje é emocionante e poderoso. Jesus venceu, a paixão de Cristo. Um dos momentos mais marcantes da história que nos lembra do imenso amor de Deus por cada um de nós. Jesus enfrentou a cruz, suportou a dor, a humilhação, foi traído, rejeitado e morto injustamente. Mas tudo isso ele fez para nos dar vida, salvação e liberdade. E a boa notícia é a cruz não foi o fim. No terceiro dia ele ressuscitou, venceu a morte e garantiu a vitória para mim e para você. A paixão de Cristo não é só sofrimento, é também esperança, redenção, é a certeza de que com Cristo nós também podemos vencer. E para trazer uma palavra abençoada sobre esse tema tão profundo e cheio de vida, nós convidamos agora mesmo o nosso querido pastor Ângelo Rafael. Paz seja convosco, meu querido, minha querida. Sejam bem-vindos aqui a mais um programa da Arca da Aliança da Igreja do Evangelho Quadrangular. Que Deus abençoe a todos, aqui juntamente também com a Rede TV, no canal 44.1, e também você pode estar nos acompanhando aqui nas nossas redes sociais, em nome do Senhor Jesus. Tudo bom com você? Como é que você está? Tá tudo bem? Que bom que você está bem, nós estamos bem. E hoje, no início dessa programação, eu quero trazer algo muito importante para todos, principalmente para todos os católicos, para todos aqueles que professam uma fé, que declaram, que crê que Deus é Deus Todo-Poderoso. Tá certo? Você que tem o seu credo religioso, você que participa, de alguma comunidade de fé, eu quero aqui, no nome do Senhor Jesus, abençoar a sua vida, principalmente nesse dia e nessa data, que é uma data tão importante e tão especial para todos nós. É uma data que nós relembraremos para tudo o que foi feito por cada um de nós através do nome de Jesus Cristo. Eu quero aqui agradecer a Deus, agradecer ao Senhor Espírito Santo, quero agradecer aos meus líderes, quero agradecer ao meu líder, superintendente pastor Irineu Pismel, tá? Nosso líder maior, e a todos os pastores que compõem essa igreja abençoada. Também quero agradecer a Rede TV, canal 44.1, que tem abençoado vidas por todas as regiões e por onde ela tem passado. Queridos, a nossa igreja ela está localizada ali na Travessa Pariquis, e ali na Travessa Pariquis, tá? Você pode ali frente ao Mega Space, você pode estar indo lá e frequentando os dias de culto, fica aqui para você também, mas não somente nesta igreja, mas aonde houver uma igreja perto de você, vá frequentar, entre nela, eu tenho certeza que Deus irá abençoar você, toda a sua casa e toda a sua família. Mas os nossos cultos estão ali, descritos principalmente na terça-feira, tá? Às 19h30 na igreja sede, a sexta-feira às 19h30 também. Quero lembrar que na quarta-feira temos a Quarta da Vitória. Ali estará o pastor Josias pregando uma santa palavra abençoada para o teu coração, em nome de Jesus. E todo domingo, em todas as igrejas do Evangelho Quadrangular, e principalmente lá na igreja sede, ali na Travessa Pariquis, você vai estar sendo abençoado com uma palavra poderosa e abençoadora do nosso querido pastor Irineu Pismel, tá? Às 18 horas da tarde.
tá bom? Então, que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos a esta programação e que Deus te abençoe. Nós iremos iniciar com uma oração para que nós possamos ir para a nossa palavra abençoada, principalmente deste dia tão importante, tá certo? Então, aonde você estiver, coloque aí a sua mão sobre o coração, coloque a sua mão onde você precisa de um milagre, coloque a sua mão, porque esse dia é um dia importante, é um dia de vitória, é um dia onde você vai vencer muitas coisas, onde você vai conquistar muitas coisas na sua vida. Este dia, Deus reservou esse dia, o Senhor Jesus reservou este dia, por tudo que Ele fez, Ele reservou esse dia para abençoar você. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, porque o Senhor, meu Deus, realizou um dos atos mais poderosos, meu Deus, que nós podemos compreender debaixo do sol. Eu creio, meu Deus, que o Senhor deu o teu filho, meu Deus, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós sabemos, meu Deus, que perante a tua caminhada, o curto período que o Senhor teve nessa terra, o Senhor, meu Deus, em domingo de Ramos, o Senhor, meu Deus, saudou todo o povo dessa terra, meu Deus, dizendo a paz seja convosco. E eles declaravam, Senhor, bendito seja vós, hosana nas alturas. Eles conclamavam e diziam, sejam bem-vindos, Senhor Deus, no nosso meio. Pai, muito obrigado, porque o Senhor também, meu Deus, abençoou cada um de nós, como todas as igrejas realizaram esse ato profético, juntamente nessa terça-feira, Senhor. E esta data é uma data perfeita para ter humildade, porque assim como o Senhor Jesus lavou os pés dos seus discípulos, hoje o Senhor está lavando a nossa alma, o nosso coração. O Senhor está lavando, Senhor, a vida dessa família. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concedeu uma vitória. Aonde parecia ser a derrota, o Senhor nos concedeu a grande vitória. Obrigado, Jesus, por tudo. E eu creio que este filho e esta filha que está nos assistindo nesse exato momento, vai receber do Senhor, da tua parte, meu Deus, da tua mão, vai receber bênçãos, vai receber milagres e principalmente vai receber cura. É isso que eu te peço para iniciar essa programação abençoada em nome de Jesus, no nome de Jesus. Se você crê, diga amém, diga graças a Deus. Queridos, sejam bem-vindos ao programa Arca da Aliança. Pegue a sua Bíblia Sagrada e eu quero aqui ministrar uma palavra abençoadora, uma palavra profética para o teu coração, uma palavra que vai destravar grandes coisas que têm impedido você de vencer, você de conquistar, você de alcançar aquilo que você já disse, já decretou, eu não consigo mais avançar, eu não consigo mais vencer. Eu não consigo mais prosperar, eu não consigo mais ter paz, eu não consigo mais ter saúde. Mas essa palavra prova que, assim como o nosso Senhor Jesus venceu, você também é capaz de vencer. Pegue a sua Bíblia e logo mais nós já estamos entrando nessa palavra abençoada. Pegue a sua Bíblia e venha conosco em nome de Jesus. Pai seja convosco em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pela sua presença, por você que está nos assistindo nesse exato momento. Queridos, a palavra do Senhor e esse tema que eu trouxe para esse dia é um tema muito especial. A palavra do Senhor vai dizer em Apocalipse, capítulo 6, versículo 2. Aqui, Apocalipse, capítulo 6, versículo 2. A Bíblia vai dizer que vi, então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu o quê?
vencendo para vencer. Você pode repetir comigo? Diga, ele saiu vencendo para vencer. Ele saiu o quê? Vitorioso. Ele saiu vencendo para vencer. Você pode colocar sua mão assim? Eu declaro sobre a sua vida que a partir de hoje, a partir dessa palavra, você vai sair vencendo para vencer. Você vai caminhar vencendo para conquistar. Você vai sair vitorioso dessa programação. Eu creio nisso. Se você crê também, dá um glória a Deus e um aleluia aí, em nome do Senhor Jesus. Queridos, a Bíblia, ela vai dizer, e o tema que eu trouxe para você nesse dia tão especial, aqui principalmente nesta Semana Santa abençoada, neste dia tão importante, para mim e para você, que esse Jesus, esse Cristo que morreu por mim, por você, que morreu pelos meus pecados e pelos seus pecados. A Bíblia vai dizer que ele saiu vencendo para vencer. Diga comigo, diga, Jesus saiu o quê? Vencendo para vencer. E o importante é que nós devemos aprender, eu trouxe algumas referências aqui para a gente iniciar essa palavra abençoada. A Bíblia vai dizer que Jesus é este que saiu vencedor, ou ele saiu vencendo para vencer. Então logo, nosso Jesus, nosso Cristo, nosso Salvador, ele não perde batalha, ele não perde nenhuma luta, ele não perde nenhuma guerra. Por quê? Porque quando ele sai, quando ele vai, quando assim na visão de João, a Bíblia vai dizer que ele viu este ser tão importante, esse Cristo, saindo vitorioso, ou saindo para conquistar sua vitória. Ele saiu vencendo para vencer. Só que eu tenho que lembrar para você por que ele teve que sair da sua posição e descer para vencer. A Bíblia vai dizer que o ser humano é pecador, ou até mesmo o ser humano ele falha. Mas o interessante é o ser humano pecou porque houve um pecado muito maior do que esse seu. Qual pecado, pastor? O pecado de Lúcifer. E por que eu trago isso para você, telespectador que está nos assistindo? Porque Jesus ele teve que sair vencendo para vencer até pelo mal no coração de Lúcifer. Lúcifer, ele foi expulso do céu, veio para cá, para a terra. A Bíblia vai dizer que Lúcifer trouxe com ele do céu o pecado para a terra. Ele trouxe da onde? Do céu. O pecado para onde? Para a terra. E a Bíblia vai dizer para mim e para você que depois que aconteceu isso, todo pecado passou a ter uma circunstância. Todo pecado que é acometido, que é cometido por nós, por mim, por você, ele tem uma consequência. Diga assim, diga, todo pecado, ele tem as suas consequências. Então, quando o Lúcifer trouxe esse pecado para a terra, quando caiu, a Bíblia vai dizer que a consequência foi tão devastadora que a terra ficou sem forma e vazia. E houve necessidade do nosso Deus dizer, que haja luz. Isso é tão importante você saber, porque assim com a queda de Lúcifer, e junto dele, no coração dele, o pecado, a Bíblia vai dizer que ele trouxe dor. Ele trouxe sofrimento, doenças, o envelhecimento. Por isso que eu e você, nós não somos aqui nessa terra imortais ou eternos, mas Deus, o nosso Senhor Jesus, esse que saiu vencendo para vencer, ele venceu algo muito importante. Por isso ele pode lhe conceder uma vida eterna. E Lúcifer, ele trouxe o que? Ciúme, ele trouxe a morte. Lúcifer, ele trouxe inveja, corrupção. Ele trouxe para a terra guerras, tremores, inundações e tantas outras coisas que eu trouxe como referência para você entender
que tudo isso tem consequência. Por quê? Por causa do pecado. Por causa do erro, da falha. Porque a consequência que o pecado traz para nós são essas. É por isso que você vê no mundo todo, é por isso que você assiste guerras e com guerras, nações contra nações, doenças, chikungunya e agora Covid. Antigamente era a gripe suína, lá atrás era o ebola, agora o Covid. Por quê? Porque o pecado trouxe para a terra uma consequência. E essa consequência que eu acabei de dar para você foi as consequências frutos de todo o pecado. A consequência de todos os pecados. Isso é muito importante, você saber e você compreender. Tudo isso aqui que eu falei, todas essas referências, porque você talvez possa se perguntar, mas pastor, quando é que isso vai acabar? Então, existe um fim para a consequência, essa dor, esse sofrimento. Você pergunta para esse tremor, para esse temor, para essa inveja, para essa guerra, para esse ciúme, para essa morte. Tem um fim? Tem um fim. Porque essas coisas elas geram consequências. Mas você pode até se perguntar, mas quando isso vai acabar, pastor? Queridos, Jesus, ele já nos trouxe a solução para tudo isso. Jesus é a solução para todas essas coisas. Você vai entender que a solução, Jesus, ele já trouxe para nós. Jesus, ele já venceu esse problema. Jesus, ele já venceu e ele continua vencendo toda essa dor, todo esse sofrimento que você está passando. Eu tenho que dizer isso daqui para você, isso que você está passando, essa calúnia, ou até mesmo essa inveja, posso dizer assim, essa inundação de informação contrária que você está vivendo e que está ocasionando para você uma instabilidade, uma desestabilidade na sua vida, tudo isso Jesus já venceu. Tudo isso. Olha só para mim aqui, entenda isso. Se Jesus já venceu isso, por que você ainda continua com isso? Com essa dor? Por que você ainda continua com esse sofrimento? Por que você ainda tem isso? Se a solução foi Jesus na cruz, se ele já foi a solução para todos nós, então por que, pastor, esse problema ainda continua? Não, querido, isso continua em você. Porque em Jesus e na cruz, e pela cruz, e pelo sangue do Cordeiro e pelo seu sacrifício, que substituiu todos os outros sacrifícios, a Bíblia diz que ele já venceu. Você pode dar um glória a Deus aí? Ele já venceu. Por exemplo, eu vou dar algumas referências para você aqui, isso é muito bom você saber. Por exemplo, tem gente que desconhece disso. Olha, a guerra no céu entre Miguel e Lúcifer, Jesus venceu. Essa guerra já foi vencida. No jardim do Éden, o pecado, quando Adão comeu do fruto, a mulher deu para ele, a sua mulher Eva deu para ele, ele comeu. Ali também Jesus venceu. Deus, ele sacrificou um cordeiro ali para vestir o homem e para vestir sua esposa. Foi ali, Jesus venceu. Jesus venceu até no jardim. A Bíblia vai dizer que na saída do povo do Egito, aquele povo, aquela multidão, Jesus saiu vencendo, vitorioso. Como, pastor? Ele abriu um mar vermelho para o povo passar. Ele saiu vencendo para vencer. Querido, Jesus, ele veio ao mundo nascido de forma humana. E Satanás e os seus demônios, através da vida de Herodes, queria procurar matar Jesus, mas não conseguiu. E por que não conseguiu? Porque ele venceu. Ele venceu Herodes. Quando você chega no Getsemane, Jesus ali transpirando dor, sofrimento, tremores, guerras, circunstâncias, consequências minhas e suas consequências. Frutos, até mesmo ali, obras das coisas que nós acometemos. Falhas, erros. Quantas coisas, quantas consequências que ele estava sentindo no Getsemane dele ali, mas ele vencia o mal. Ele disse, Senhor, se for da tua vontade, aparta-te de mim esse cálice. Mas Deus não respondeu porque ele tinha que vencer.
E a Bíblia vai dizer que ele disse, mas que não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Ali foi mais uma vitória. A Bíblia vai dizer que até quando Judas entregou Jesus, Jesus estava vencendo. Quando Judas entregou o nosso Cristo, ele estava vencendo. Quando ele foi condenado pelo povo, ele venceu. Pastor, mas soltaram Barrabás e crucificaram Jesus, ali ele também estava vencendo. Quando o povo crucificou ele, ele também estava sendo ali vencedor, ou mais que vencedor. Ele estava saindo vencendo para vencer, porque aonde parecia a sua maior derrota, ali era a sua maior vitória. Aleluia. Repita isso comigo, diga, aonde parecia a sua maior derrota, foi a sua maior vitória. Jesus carregando a minha cruz, a sua cruz, Jesus carregando a cruz de Barrabás, porque até o tamanho não era dele, era de Barrabás. Porque aquilo que parecia impossível, soltar um criminoso para crucificar um homem inocente, mas como as circunstâncias deviam ser para conquistas e vitórias, mesmo ali, até mesmo na via dolorosa, Jesus, ele venceu, porque ele era o quê? O Cordeiro de Deus que tira, que remove o pecado da onde, pastor? Que remove o pecado do mundo, que estava removendo a consequência de tudo. Isso que nós acometemos hoje está diante dele. Até isso também ele venceu. A Bíblia vai dizer que no monte da caveira, no monte do Gólgota, quando Jesus ele estava ali sendo crucificado, ali também Jesus venceu. Eu quero deixar essa palavra para você porque você pensa assim, meu Deus, mas ele venceu em tudo mesmo, em tudo. A morte de Cristo foi uma vitória. A morte de Cristo foi a maior vitória de todos os tempos. A morte do meu Senhor, do seu Senhor, do seu Cristo, do meu Cristo, do nosso Salvador, foi a morte dele que simplesmente impactou e deu vitória em todos os tempos e tempos e tempos. Por isso que diz de sempre para todo sempre. A vitória dele. Jesus ele foi sepultado. Ao terceiro dia, ele ali, todo mundo pensou que não ia acontecer nada. Pensou que ele ia ficar no sepulcro. Pensou que ele ia ficar ali trancaviado. Mas a minha palavra para você hoje até também ali, ele venceu. Ele venceu a morte. Jesus é esse cavaleiro que quando ele saiu para vencer, não tem nada que fique na sua frente. Não tem nada que impeça ele. Por quê, pastor? Porque ao terceiro dia ele ressuscitou. E a Bíblia vai dizer que a tumba hoje ela está vazia. A tumba hoje ela está vazia. Então, lá a Bíblia vai dizer que no seu lado direito, no lado direito de Jesus, deram-lhe até mesmo uma cravada de uma lança. E a Bíblia vai dizer que ali também, até ali ele vencia. Ele vencia. E a Bíblia vai dizer que quando ele vai para os céus, ele vai para a direita de Deus, a Bíblia vai dizer que ali, até hoje, ele está vencendo. Ele vence por você. Porque quando você está precisando sair de uma situação, de uma circunstância, ele está à direita do Pai. E ele, falando, intercedendo ao Pai, ele consegue vencer por você. Vencer guerras que você não consegue vencer. Vencer dores que você não consegue vencer. Vencer sofrimentos que você não consegue vencer. Calúnia, invejas que você não suporta. Ele conseguiu suportar e ele venceu. Por quê? Porque ele é esse que saiu vencendo para vencer. Você pode dar um glória a Deus aí? Eu queria pedir isso aqui. Você pode aplaudir a Jesus aonde você estiver. Aplauda o nome do Senhor Jesus aí. Então, queridos, escute isso. Quando alguém se perguntar, ou quando alguém se arrepende, quando alguém volta para Cristo, ou quando alguém que nunca ou se permitiu conhecer, que todo mundo praticamente já ouviu falar, mas quando todos chegaram no ouvido de todos,
a Bíblia diz, então ele vai voltar. Mas a Bíblia vai dizer que todo aquele que se arrepende e confessa o seu pecado, ou até mesmo pede perdão, a Bíblia vai dizer que cada dia de nossas vidas, Jesus ele veio vencer. Ele veio se tornar vitorioso. Mas vencer, pastor, de que forma? Ele veio se tornar vitorioso e vencedor e vencendo para vencer através de mim e de você. Porque quando você se permite se entregar aos pontos, ou quando você permite se entregar para a ansiedade, para a depressão, para o fracasso, para a derrota, para a miséria, você está dizendo que ele é um derrotado, que ele não é vitorioso, que ele não é vencedor. Mas na verdade eu vim despertar em você. Isso é somente dentro de você e na sua mente. Por quê, pastor? Porque o meu Jesus, desde o princípio até em Apocalipse, ele saiu vencendo para vencer. E ele está aqui e ele está aí, dentro de você. Só que você precisa ativar dentro de você esse Jesus, esse Cristo, esse Salvador. Esse que carregou a nossa cruz, que carregou as nossas dores, o nosso sofrimento. Então ele quer vencer dentro de você também. Ele quer vencer dentro de você essas guerras. Você não pode permitir que essa dor seja maior. Então quando nós andamos com Jesus, nós somos mais que vencedores. Porque se ele venceu, você é mais. Ele disse, obras maiores do que as minhas vocês vão fazer, vocês vão realizar. Como pode, querido, você que está me ouvindo, como pode você permitir que simplesmente um sofrimento, uma dor, seja maior do que o nome de Jesus? Seja maior do que a conquista que ele já deu e já entregou? Porque não é dele, não é ele, não é por ele, porque ele já venceu. Mas é em você, é em mim, é em você. Que às vezes sempre procuramos, às vezes, colocar Cristo como um derrotado, mas na verdade não. Ele é que saiu vencendo para vencer, ele deu a capacidade e a autoridade para você ser mais que vencedor. Então nós só vencemos por Cristo, só vencemos por meio de Cristo. Então a vitória de Cristo é a minha vitória, a vitória de Cristo é a sua vitória, a vitória de Cristo é da sua casa, da sua família. Por quê? Porque ele já garantiu isso para mim e para você. Ele já garantiu com a sua morte e com a sua ressurreição, ele já garantiu uma nova vida, uma vida nova, uma nova caminhada, um caminho novo e, melhor dizendo, uma vida eterna. Então eu quero convidar você, meu querido, meu irmão, minha irmã, você aonde você estiver, principalmente nessa data tão especial, não largue a mão daquele que saiu vencendo para vencer. Não largue a mão daquele que é vencedor. Daquele que é vencedor e quer te tornar mais que vencedores. Ele venceu tudo e venceu todas as coisas. E eu creio que nele, no nome dele, no poder dele, na autoridade dele, você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. Você tem autoridade para vencer pela autoridade que ele já venceu. A Bíblia vai dizer que nem a morte, nem o aguilhão não tem poder, não tem autoridade. Onde está a morte? Onde está a morte? O teu aguilhão não tem autoridade. Por quê? Porque ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Por quê, pastor? Porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele o quê? Ele ressuscitou. Então eu quero te convidar a você se arrepender dos seus pecados, se arrepender dos seus erros. Eu quero te convidar a você pedir perdão nesse dia tão importante. Eu quero convidar você a se tornar um mais que vencedor em Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus ele saiu vencendo para vencer. Eu quero te convidar nesse dia tão especial a você fazer uma oração profética, uma oração de fé, junto comigo, aqui nesta data. Senhor, meu Deus, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por cada um dos teus filhos que ouviu
essa palavra. Porque, meu Deus, se a humanidade não ouvir, não compreender que o Senhor, meu Deus, é este cavaleiro branco que já saiu vencendo para vencer. O Senhor já venceu tudo e todas as coisas, e hoje o Senhor, tão vitorioso que és, está à direita do Pai, nos dando vitória, nos dando conquista, nos abençoando, meu Pai, do máximo que o Senhor pode. Mas essa mulher, esse homem de Deus, Pai, que às vezes ele se encontra na dor, no sofrimento, na guerra, na luta, na inveja, até mesmo na beira da morte, você nos hospitais, você que está escutando a minha voz, até mesmo você pode estar num leito do hospital. Aí você que ligou essa televisão aqui nesse canal, na Rede TV, nessa programação abençoada. Eu creio que Deus está entrando com cura. Por quê? Porque essa enfermidade, você tem que tomar a autoridade da vitória de Cristo. E quando você toma essa autoridade, o mal, ele é removido, o aguilhão é caído por terra, o aguilhão da morte é quebrado, e você se levanta desse leito, e você se levanta dessa maca, e você sai andando pela porta desse hospital. Eu creio, meu Deus, que aonde estiver chegando a minha voz, aonde estiver ecoando, meu Pai, a minha voz, ali, Senhor, ali, o Senhor, meu Pai, está gerando vida. O Senhor está gerando, meu Pai, vitória. O Senhor está dando conquista. Sabe, querido, quando chega um pregador, quando chega um orador, que ele chega ali no hospital, ele ora. Quando ele entrega a sua vida e lá dentro você diz, meu Deus, meu Pai, que essa oração, ela seja, meu Pai, em minha vida. E de repente o médico chega e diz, olha, tinha, mas não tem mais. Por quê? Porque Jesus venceu dentro de você. Ele venceu por quê? Porque você decidiu ser mais que vencedor. Você decidiu ser mais que vencedora. Esse câncer, ele não pode te matar. Essa ansiedade não pode. Essa crise, essa fobia não pode te matar. Por quê? Porque o aguilhão, a morte não tem mais aguilhão. A morte não tem autoridade mais. A morte não tem mais autoridade, Senhor. Por quê? Porque o Senhor Jesus já venceu a morte. E o Senhor tem, meu Deus, a autoridade de dizer, eu concedo vida. Ainda tem vida aí para entregar. Ainda tem vida, ainda tem vida. Então, meu Deus, eu peço, Senhor, assim como o Senhor, meu Deus, saiu vencendo para vencer, desperta essa geração, desperta, meu Pai, esse homem, desperta essa mulher, desperta essa casa, desperta essa família para entender que agora o Senhor continua vencendo dentro de nós. E quando nós decidimos se tornar mais que vencedores, é mais uma conquista, é mais uma vitória que o Senhor, meu Pai, declara, que o Senhor, meu Pai, profeticamente declarou, que o Senhor saiu vencendo para vencer. Então recebe essa oração profética, querido, recebe essa oração profética aonde você estiver, diante de Jesus, aonde você estiver, coloca a mão no seu coração, na sua cabeça, dobra o seu joelho no chão, que eu creio que o Senhor está te trazendo a essência de mais que vencedor. Você é mais que vencedor, você é mais que vencedor. Não permita essa derrota, não permita esse fracasso, não permita esse casamento ser destruído, não permita esse empreendimento cair no fracasso, não permita. Por quê? Porque ele já venceu. Ele já venceu a morte, já venceu essa dificuldade, essa circunstância, essa devassidão, essa inveja, essa calúnia. Ele já venceu essas situações. Você só tem que entender que você é mais que vencedor. Quando você entender que você é mais que vencedor, aí tudo vai começar a se tornar vitória na tua vida e na tua casa. Então, se você recebe essa oração neste dia, se você recebe essa oração profética, coloca a tua mão na posição de receber. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Pegue o seu copo com água. Eu quero também nessa sexta-feira aqui, eu quero aqui também, nesse dia tão importante, eu quero aqui para todos nós, é para todo mundo ouvir isso. Você é mais que vencedor. Pegue o seu copo, que nós vamos estar orando por você e por toda a sua casa.
Você tem um negócio? Quer aumentar as suas vendas exponencialmente? Agora mesmo. Estratégia com projeção é igual a sucesso. Quem acreditou, conseguiu. Então você também consegue. Serviços personalizados para seu negócio, lojas e sites, redes sociais, vídeos, SEO, consultoria, identidade visual, presença web tráfego, cliente, lucro, imagem marketing digital. A nossa meta é o seu sucesso. 98184-1075. Chame agora. Pai seja convosco, amém? Meu querido, minha querida, você que já pegou seu copo com água, pegue aí com fé, levante, olha só, o copo com água. Você crê que nesse dia tão especial, você crê que Deus pode curar você dessa dor, desse sofrimento? Você tem fé? Vamos deixar Ele agir. Assim como ele saiu vitorioso, vencendo para vencer e venceu tudo e todas as coisas. A Bíblia vai dizer que o diabo queria vencer Jesus, mas ele não conseguiu, Lucas 4. Ele não conseguiu vencer Jesus. Vieram os anjos e serviram Jesus. Eu quero dizer para você, nada pode impedir você de ser o mais que vencedor. Só você mesmo pode se permitir que coisas sejam mais fortes e mais vitoriosas do que a sua fé. Mas nesse momento você pode colocar a sua fé nessa água e quando ela acessar dentro de você, quando ela ser colocada de fora para dentro, quando ela acessar o seu corpo, você vai se tornar um mais que vencedor. Você crê nisso? Vamos orar em nome de Jesus? Senhor meu Deus, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor. Obrigado por este momento profético. Meu Deus, a gratidão, ela é o maior ato, meu Pai, de qualquer ser humano, é a gratidão, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, não somente por esse ato profético, mas eu te agradeço pelo maior ato da história de todos os tempos. Eu te agradeço, meu Deus, porque o teu filho, meu Pai, o Senhor Jesus Cristo, Emanuel, que veio chamado Deus conosco, ele veio aqui, Senhor, e ele, meu Deus, redimiu da humanidade toda a sua culpa, meu Pai, todos os seus pecados, toda falha, toda transgressão. Meu Deus, tu és tão grande, Senhor, que o Senhor, meu Pai, provou um amor grandiosíssimo. O Senhor provou, meu Pai, que o Senhor amou o mundo de tal maneira que nos concedeu o teu Filho unigênito, meu Deus, para que todo aquele que nele acreditar ou crer não pereça, não morra, mas conceda-lhe, meu Pai, a vida eterna, Senhor. Pai, este corpo mortal, um dia ele vai se desfazer. Todo homem sabe disso. Todo homem sabe, todo ser humano sabe que nesta vida, meu Deus, tudo que só temos é um final. Mas uma vida contigo, pelo que o Senhor operou em nós, o Senhor nos prometeu uma vida eterna. Eu quero aqui, meu Deus, te apresentar essa casa, essa família, apresentar este teu filho, que o Senhor possa, meu Deus, romper com fé agora. Quando eles beberem, meu Deus, que seja o Senhor, meu Deus, levantando nesse tempo um homem, uma mulher, uma casa, uma família, um casamento, um trabalho, um empreendedor, levantando nesse tempo um mais que vencedor. Por quê? Porque o Senhor já venceu tudo e todas as coisas na cruz do Calvário. É isso que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você pode tomar a sua água em nome de Jesus. Você tomou aí a sua água? Querido, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe neste dia. Que Deus abençoe você ricamente.
que Ele venha ser o teu guardião, o teu protetor e o teu defensor. Quero agradecer ao meu Deus Pai, ao nosso Senhor Jesus Cristo, neste dia tão importante, ao Senhor Espírito Santo, que está comigo e está contigo aí nessa programação. Quero agradecer aos meus líderes, agradecer à minha igreja. Eu quero agradecer a toda a minha equipe também. Quero mandar um abraço especial à minha igreja, a IEQ Assassa, localizada ali na Avenida Centenário, no bairro Tancredo Neves, perto do J. Alves ali, Escola Conduru. Também lhe convido a fazer parte desta família. Se você mora nessas regiões circunvizinhas, mais próximas, aí no sul, Santa Luzia, ali, Areia Branca, quero convidar você para os dias de culto lá. Mas agradeço toda a minha igreja, minha equipe maravilhosa, minha liderança, meus pastores. Um abraço para o pastor Marcelo, que Deus lhe abençoe, em nome do Senhor Jesus. Pastor Darlan, pastor Jorge, lá na Caixa d'Água, lá no São José, pastor Darlan. Que Deus abençoe todas essas igrejas, em nome de Jesus. Quero agradecer também a Rede TV, aqui no canal 44.1, que tem abençoado você com mensagens poderosas e proféticas para o teu coração, principalmente nesse dia, que o Senhor Jesus, Ele possa ressuscitar dentro de você e que Ele possa provar que Ele não é só morte, mas que no terceiro dia, hoje nós entendemos a sua morte, mas sabemos que Ele, ao terceiro dia, Ele saiu vencendo para vencer. Em todas as nossas igrejas, domingo, quero convidar você para sexta-feira pela manhã, 8 horas da manhã, na IEQ Assassa. Em todas as nossas igrejas, né, nós estaremos pregando a santa palavra ali na manhã ao pé da cruz, tá certo? Que Deus te abençoe. E também em todas as nossas igrejas, à noite, às 19 horas, também estarão sendo realizados família ao pé da cruz. Você que mora perto de uma igreja do Evangelho Quadrangular, você pode estar participando em todas as nossas igrejas e congregações. Você é nosso convidado especial. Então, querido, que Deus te abençoe neste dia. Abençoado seja este dia poderoso. Levante a sua mão que eu quero entregar em nome de Jesus aqui você e a sua casa, sua família, as nossas vidas diante do Senhor. Senhor, muito obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor operou, pela palavra. O pregador é teu, a palavra é tua. Senhor, a igreja é tua, a igreja é do Senhor. Abençoa, meu Deus, essa mulher, Senhor, que está orando junto conosco. Que nesse exato momento tenha agradecido, está agradecendo, meu Deus, por tudo o que ela recebeu. Esse homem de Deus, Pai, quem sabe, meu Deus, esse homem não é um empresário que está passando por isso, mas hoje ele entendeu que o Senhor, com o Senhor Jesus, assim como ele saiu vencendo para vencer, ele também é um mais que vencedor. Pai, lá nos hospitais, aonde tiver, Senhor, um homem, um encamado, uma mulher, meu Pai, no leito, levanta este teu filho, porque a morte não tem poder. Hoje, meu Deus, o Senhor entregava o teu espírito. Ninguém levou, meu Pai, o teu espírito, mas o Senhor entregava por amor a cada um de nós. Mas no terceiro dia, o Senhor vai ressuscitar, ou o Senhor vai ressuscitar dentro de mim, dentro de cada um de nós mais uma vez. Muito obrigado. Que o Senhor te abençoe, que Deus te proteja, que Ele seja o teu guardião, o teu protetor e o teu defensor para todo sempre, em nome de Jesus, aqui no programa Arca da Aliança. Amém e amém. Graças a Deus. Que palavra abençoada nós recebemos hoje. Que essa palavra encontre no seu coração paz e gratidão. E agora você confere a agenda da semana da nossa igreja IEQ Capanema. De terça a sábado, os nossos cultos acontecem sempre às 19h30. Terça-feira é o culto da cura. Quarta-feira é a quarta da vitória. Na quinta-feira nós temos célula e na sexta-feira tem o culto das mulheres. No sábado o culto é dos jovens, Geração Forte. E no domingo, às 18 horas, temos o nosso culto especial, o culto da família.
Antes de encerrarmos, eu quero deixar uma reflexão para você. Jesus venceu por nós. Ele se entregou, passou pela cruz e ressuscitou. Essa é a maior prova de amor e de vitória que alguém poderia nos oferecer. Como está escrito em João 16:33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu, nós também podemos vencer. Confie, persevere e creia. Sua vitória vem de Deus. E não se esqueça, o programa Arca da Aliança também está disponível no YouTube. Lá você encontra os vídeos completos, palavras abençoadas e momentos especiais. Se inscreva no canal, curta, compartilha e envie para os seus amigos. Vamos espalhar a palavra do Senhor. Muito obrigada pela sua companhia, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. E até o próximo programa Arca da Aliança aqui na Rede TV Capanema.